Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Muniz. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Bom, doutor Luiz Fernando hoje vai comentar as diretrizes trazidas pela OMS pela primeira vez sobre o uso de canetas emagrecedoras contra a obesidade, eficazes contra o sobrepeso e o diabetes. E são importantes essas diretrizes justamente para que esses medicamentos não sejam usados a esmo, né? Vamos dizer assim, doutor? Tatiana, esse é o primeiro ponto, né? A OMS tem uma história curiosa, porque teve a reunião da ONU, Assembleia Geral, agora em setembro, né? Final de setembro, e junto tem uma reunião da OMS, enfim. E nesse caso a ONU tem uma declaração, que é a Declaração das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, e todo mundo esperava que a OMS estivesse no documento final, né? Dessa reunião, dessas orientações. Só que isso não aconteceu. E aconteceu agora, publicado ontem, essa nova diretriz, que reconhece os medicamentos dessa classe, do GLP-1, né, como ferramentas eficazes, como você falou, para tratar a obesidade. Importante para entender que é para tratar obesidade, ou quem tem sobrepeso e doenças associadas. Essa é a recomendação importante. A segunda parte da recomendação importante da OMS é que isso tem que ser feito dentro de um programa que envolve alimentação saudável, atividade física, basicamente mudanças de hábitos de vida, né? Então, por que isso tudo? Porque as evidências científicas apontam que, além da questão simples do peso, né, a utilização desses medicamentos reduz o risco de doença cardiovascular, melhora o diabetes tipo 2 em quem tem essa doença, melhora a pressão arterial e diminui os marcadores de inflamação crônica no organismo humano. Então, por isso tudo que houve essa decisão. Agora, quando existe uma recomendação, uma diretriz da OMS, isso tem um impacto que vai muito mais do que o uso simplesmente pelos médicos e seus pacientes. Existe um impacto provável nos sistemas de saúde, Tatiana, porque os governos começam a rever, avaliar a incorporação disso em planos de saúde pública, as seguradoras de saúde passam a avaliar os modelos de cobertura e se vão pagar ou não por esse tratamento, onde isso é possível, e principalmente sinaliza para a indústria que a indústria tem que ampliar a capacidade de produção, porque isso aí já aconteceu em outras épocas, aconteceu com os medicamentos antivirais, com as insulinas mais modernas, aconteceu com os medicamentos utilizados para os pacientes portadores do HIV, e sempre que há uma diretriz desse tipo, você consegue esse efeito, vamos dizer, além do efeito pessoal, os efeitos de saúde pública. Mas é importante isso. A própria OMS reconhece, a produção é limitada, os preços são altos e o acesso ainda é desigual e deve continuar desigual, pelo menos no curto prazo, Tatiana, porque não tem solução mágica, isso também está dito na diretriz, e o importante é reconhecimento que a obesidade é uma doença crônica. É uma doença crônica, inflamatória, uma doença que vai muito além do que as pessoas pensam. Você não está com obesidade por falta de caráter, por preguiça, por falta de disposição para fazer dieta e exercício, não. É uma doença complexa, envolve vários aspectos, a gente está falando aí de alterações genéticas, comportamentais, ambientais, isso tudo, sociais, isso tudo é o complexo da obesidade. E nós estamos falando de uma doença que afeta diretamente outras 200 doenças, leva a outras 200 doenças, como a gente já conhece. Estava vendo aqui no comunicado da OMS eles falando sobre a importância de modificar a trajetória epidemiológica da obesidade, porque caso contrário, isso vai gerar uma pressão sobre o sistema de saúde que pode ser insustentável, mostrando aí a importância dessa crise global, né, doutor? Agora, eu fiquei com uma curiosidade. Quando o senhor diz que governos podem começar a aderir, a adotar
os medicamentos nos planos nacionais e públicos, os planos de saúde podem começar. Isso pode, em algum momento, também aumentar a competitividade desses remédios para que a gente tenha uma escala maior, uma variedade maior e isso começar a baixar preço? Ou ainda é algo, essa diretriz por si só não acelera tanto assim? Porque se o preço caísse, isso faria muita diferença, né? Com certeza. A gente tem que pensar o seguinte, Luiz. Vamos pensar no Brasil. O Brasil tem 45% da sua população com sobrepeso ou com obesidade. Isso tem um impacto na produção industrial, quer dizer, no PIB do país, por questões de produção diretamente, no custo, como você falou, na saúde. Mas a gente tem que pensar muito mais do que isso. A gente tem que ter um plano de cuidado, a gente tem que ter uma linha de cuidado para a obesidade assumida. A gente não pode mais, Muniz, viver com situações como, por exemplo, aconteceu aí em São Paulo, onde vocês estão, onde um rapaz morreu na porta de um pronto-socorro porque não tinha maca capaz de atender uma pessoa com obesidade. Isso não é raro, hein? Não, isso não é raro, Tatiana. Você vai a qualquer pronto-socorro, não precisa ser público, não, vai ao hospital privado. As salas de recepção não têm cadeira adequada para uma pessoa com obesidade sentar. Como é que essa pessoa vai ser atendida? É uma coisa que parece simples, né? É indigno. Exatamente. É isso, a gente tem que começar a pensar nisso desde o iníciozinho, desse início de tratamento. Quer ver uma coisa que pouca gente lembra? Mas é o seguinte, pessoas com obesidade muitas vezes têm hipertensão arterial, até porque uma coisa puxa a outra, como eu já falei, uma doença inflamatória crônica. Mas se no local onde ela for atendida, você não tiver o aparelho de medir a pressão, o esfigmomanômetro, que é o nome desse negócio, com um manguito adequado ao tamanho do braço da pessoa com obesidade, a medida vai estar errada. Sim. Você nem sabe se ele está hipertenso ou não, ou quão hipertenso ele está, porque o aparelho não é para ele. Então, quer dizer, a gente está muito atrás, né? É lógico que a gente quer, Maurício, que chegue nesse ponto. Que esse tipo de diretriz mobilize os governos para que eles possam ter, sim, produção maior nos laboratórios, melhoria de preço e um acesso igual a todo mundo. Perfeito. Dr. Luiz Fernando Correia está conosco toda terça e toda quinta-feiras aqui no Saúde em Foco. Obrigada, doutor. Até quinta-feira. Até quinta, Tati, Muniz e nossos ouvintes. Tchau, professor. Doutor, obrigado. Tchau.